Eu espero que não seja aprovado. Em lugar nenhum do mundo nós temos o arcabouço fiscal dependendo de uma mudança constitucional, um quórum elevado de 3/5. Acho que o senador houve por bem de, nessa iniciativa, promover essa desconstitucionalização dessa parte do texto, que vai permitir ao governo, ao longo do próximo ano, até o dia 1º de agosto, trazer um novo arcabouço fiscal que permita que a gente possa ter a garantia da manutenção dos indicadores macroeconômicos com vista ao crescimento social e econômico do país, sem precisar que a gente tenha uma votação mais complexa, que é a votação de uma PEC que se dá através de 2 turnos, com quórum qualificado de 3/5. O deputado, pode continuar, Thales, pode continuar a entrevista. Eu ia chamar você, Fabíola. Pode falar aí, Fabíola. Não, é porque eu acho importante a gente saber o que tem de diferente do que foi aprovado com o Senado e qual pode ser a dificuldade disso em relação ao Senado agora, deputado. Não, o que tem diferente é nós diminuímos o prazo de validade, que era o exercício de 2023 e 2024, nós suprimimos 2024, ou seja, como foi um destaque supressivo, essa parte não volta ao Senado. Nós também retiramos a possibilidade de ficar fora do teto empréstimos internacionais, sem que isso seja submetido novamente à Câmara dos Deputados. Também ficou fora, como foi uma emenda também supressiva, não volta mais ao Senado. E o que há de novo é por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, se abriu uma lacuna de 19 bilhões no orçamento de 2023, representado pelas famosas RP9, orçamento secreto, que é que apelido que se queira dar a esses recursos, que precisam ter uma destinação no orçamento. Depois de uma ampla negociação política envolvendo parlamentares do governo, da oposição e o grupo de transição do próximo governo, incluindo o ministro Fernando Haddad, foi se decidido de que, observando-se os critérios da divisão igualitária no rumo do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, metade desses recursos seriam destinados a emendas individuais dos deputados e senadores e a outra metade do chamado RP2, destinado diretamente aos ministérios, conforme a elaboração do orçamento pelo governo. Então, essa parte não foi discutida, até porque não existia ainda esse julgamento no Supremo, no primeiro momento, no Senado Federal, e terá que voltar. Não impede que o texto seja promulgado. Já há uma praxe, toda a parte de texto que já passou nas 2 casas de forma idêntica pode ser promulgado pelo presidente do Congresso Nacional e ficar pendente essa outra parte que foi introduzida referente ao orçamento. É importante, é claro, e para isso o presidente do Senado convocou a sessão para hoje, porque se for votado e consagrado isso hoje ainda, nós haveremos de tentar votar o orçamento já a partir de amanhã. Deputado, o Supremo tinha decidido derrubar a emenda de relator. Com essa derrubada, o presidente da Câmara e o relator do orçamento perderam, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o relator do orçamento perderiam bastante poder. Agora, com a PEC, parece que foi recolocado um poder ao relator de mexer, de distribuir emendas junto com o Executivo. E eu queria saber do senhor o seguinte, nesse quadro, como ficou a situação do presidente da Câmara? Ele está com mais ou menos poder? O poder do presidente da Câmara não é derivado do orçamento. O relator, é claro que continua a ter poder em partes, porque o relatório dele precisa ser aprovado inicialmente na Comissão Mista de Orçamento e depois no plenário da Casa. Agora, é ele que destina as verbas para os programas. Poderá negociar, é claro, com os ministros que serão beneficiários, que terão seus ministérios sendo beneficiários desses recursos, a forma de execução. O Supremo vedou é aquela vinculação direta entre o parlamentar e o Ministério, já alocando determinado serviço em determinada cidade. Agora, o serviço vai ser de forma genérica, alocado no Ministério, conforme a conveniência da administração pública e as solicitações feitas diretamente por qualquer parlamentar ou qualquer, digamos assim, prefeito, agente político ao Ministério, o ministro possa tocar efetivamente a sua regulação. É claro que ninguém é criança de que um ministro que tem uma relação de parceria muito boa com o Congresso está fadado a ter cada vez mais a confiança e cada vez mais
os recursos dos seus ministérios possam ser ampliados. Uma última pergunta. Uma última pergunta. O senhor vai ser ministro? Não fui convidado. Posso falar sobre especulações. Ainda não foi, né? Pode ser que seja, né? Os convites ainda estão rolando. Ô, deputado, tem uma questão, o senhor até falou sobre a ampla negociação do governo eleito, inclusive do futuro ministro, né, Haddad, diretamente aí conversando com o presidente da Câmara, com parlamentares, reuniu parlamentares de vários partidos. Qual foi a moeda de troca nessa negociação, deputado? Como é que... Essa foi já uma primeira vitória do governo eleito, Lula, né? Uma aprovação que estava sendo esperada dessa PEC, estão comemorando, e teve articulação do próprio presidente eleito Lula numa conversa com Arthur Lira. O que foi negociado para conseguir essa aprovação, deputado? Olha, a primeira coisa é que a eleição ficou para trás, dia 30 de outubro. Eleitos, presidente da República, o Congresso novo, nós temos a obrigação de dialogar. Acima de tudo, tem que estar os superiores interesses da sociedade e da população brasileira. Isso nos impõe. E por eleger um presidente que não dá a ele maioria congressual, ela obriga a que esse diálogo seja ainda mais intenso e que a gente possa fazer muito mais as coisas às claras. E o que está ocorrendo? Ao ser aprovado o plano de governo proposto pelo presidente Lula, nós não podemos negar a ele, lhes dar as ferramentas jurídicas e orçamentárias de que possa executar esse plano de governo. Por exemplo, o Bolsa Família, que é isso que trata a PEC agora, é o principal motivo da PEC, foi aprovado e por ambos os programas dos dois principais candidatos que chegaram ao segundo turno. Nós não temos o direito agora de negar os instrumentos para que os R$600 que foram propostos para os dois sejam aprovados. Aprovamos R$150 para cada criança de cada família pobre. Aprovamos correção inflacionária, e aí nós estamos falando de reposição salarial do salário mínimo. Todas essas bandeiras nós não podemos negar ao governo. E o que o governo pede a mais do que isso é uma reposição orçamentária em relação a esse ano. Porque o orçamento que foi enviado ao Congresso tem algo em torno de 20% a menos. E isso vai dificultar a execução de uma série de programas, como farmácia popular, habitação popular, manutenção de estradas. E é isso que o presidente nos convenceu. Nós estamos dando a ele a oportunidade de poder cumprir com seus compromissos em campanha, é claro, sem deixar de pensar no compromisso com a austeridade fiscal. E isso está embutido no texto, no sentido de que até agosto todo um novo programa de arcabouço fiscal terá que ser enviado pelo governo federal. O ministro Fernando Haddad se comprometeu conosco de que tentará antecipar, inclusive, nós temos essa data limite, mas ele pretende que até abril, no mais tardar maio, já tenha enviado isso para o Congresso para que dê tranquilidade ao mercado, aos investidores, e a gente ter certeza que o Brasil vai no caminho certo. Pouco importa quem votou ou quem não votou no futuro presidente da República. O que importa é que a gente tem a obrigação de ajudar a acertar, porque o sucesso do governo será o sucesso do país. Agora, tem também nessa negociação aí a reeleição de Arthur Lira. O senhor apoia a reeleição de Arthur Lira? Como é que vai ficar essa negociação para ele continuar no cargo? Olha, não só eu apoio, mas quase que a totalidade das forças políticas da Câmara dos Deputados. Pelo menos até agora não surgiu nenhum competidor em relação a ele. Eu não acredito, diante do arco de alianças que ele conseguiu construir entre partidos que serão oposição, que farão parte da base de governo, e partidos ditos independentes, que haverá alguém com capacidade de construir uma chapa que ofereça qualquer tipo de risco à candidatura de Arthur Lira.